Olá! Olá! Estamos em mais um programa Odonto Prime, sempre trazendo novidades para você sorrir melhor. A implantodontia tem avançado muito nos últimos anos, acrescentando aos recursos já existentes diversas técnicas para tentar solucionar um dos grandes desafios da odontologia, que seria a perda total dos dentes. Em muitos casos, há a necessidade da reconstrução óssea para a futura instalação dos implantes. Mas alternativas a esse tipo de técnica já vêm ganhando muito espaço dentro da implantodontia. Por quê? Porque tem pacientes que não podem ser submetidos a esse tipo de tratamento ou simplesmente não querem. Então, por isso, hoje, nós temos então ainda os implantes zigomáticos. O tratamento desses pacientes totalmente desdentados, ele sempre foi um grande desafio para todos os cirurgiões dentistas dentro da odontologia. Um caso de a pessoa vai perdendo seus dentes, aí com isso, claro, vai tendo atrofia daquela parte óssea. Por quê? Porque a parte óssea entende por que eu tenho aqueles dentes, se não tem dentes, para que eu vou estar ali? E vai começando a reabsorver. Então, nesses casos de atrofia severa da maxila, um tratamento muito utilizado é o enxerto ósseo. Porém, muitos pacientes ainda têm um certo receio ou porque sabe que tem que ficar alguns dias no pós-operatório sem usar a sua prótese para que ela não bata no enxerto. Então, muitas pessoas que poderiam se beneficiar dessa técnica, às vezes deixam de fazer, Então, assim, diante desses fatores, as fixações zigomáticas conseguidas através desses implantes zigomáticos têm sido cada vez mais indicada como uma reabilitação para esse tipo de paciente. Por quê? Porque essa fixação zigomática, ela promove uma retenção adicional. Associada aos implantes que são instalados na pré-maxila, esse paciente então pode voltar a ter a possibilidade de uma prótese fixa. E ainda tem uma vantagem, se comparado ao tratamento que envolva o enxerto ósseo, que ela é uma técnica menos traumática. Além disso também, o paciente ele já pode usar a sua prótese provisória logo nos primeiros dias pós-cirurgia. A única coisa que a gente faz é um alívio dentro dessa prótese, é colocado um silicone, então como se fosse fazer um acolchoado dentro da sua prótese para que não machuque a sua maxila, não machuque a parte óssea e os implantes. E também uma grande vantagem dos implantes zigomáticos, assim como os implantes curtos, que a gente também já comentou aqui, é claro que o tratamento ele se torna muito mais rápido. Por quê? Porque o enxerto ósseo ele precisa de um tempo para que o organismo aceite aquele tecido, para que incorpore, para que haja todas as modificações. E o implante zigomático não, ele já pula essa etapa, Então assim, o que seria então um implante zigomático? O implante, então ele é de uma certa forma do mesmo material, de titânio, ele é um implante angulado e o que difere então dos implantes convencionais é o seu comprimento, que varia de 30 a até 52 milímetros de comprimento. E zigomático por quê? Porque ele é instalado num osso da face, que seria nessa região da face abaixo do olho, que seria chamado do osso zigomático. Então a gente tem aqui uma foto... Na maçã do rosto ali, Gia? Então bem onde a gente apalpa, se a pessoa se apalpar logo, vai ver essa parte óssea bem protuberante. Então o implante é ancorado nesse osso lá em cima. Então assim, isso aqui é para que a gente possa ter uma ilustração do que seria então um implante zigomático. É um implante, nesse caso aqui, semelhante aos implantes convencionais, com as suas devidas roscas, e ele é angulado. A cabeça dele aqui, nesse perfil, já é angulado em função de toda a inclinação que ele é submetido para a futura reabilitação protética. Tem duas situações diferentes, porque ele pode estar sendo inserido de uma forma ou de outra. Então, para que não haja a intervenção dessa parte espiral dos implantes, ele é liso nesta região aqui. A gente vai explicar para vocês todo o planejamento desse implante zigomático, que ele é feito de que maneira? Ele entra pela maxila, atravessa o seio maxilar até esse osso zigomático. Então isso tudo, a gente tem que fazer uma criteriosa avaliação, então tem que fazer um exame clínico detalhado, tem que fazer exame, não pode ser um exame radiográfico comum, tem que ser as tomografias computadorizadas, para que a gente possa ter o quê? Uma imagem tridimensional de toda essa região, para que a gente possa ver as variações anatômicas, porque nem todas as pessoas têm a anatomia exatamente igual, então a gente precisa da tomografia para ver essas variações de anatomia, para ver também toda a parte de inervação, então onde estão passando os nervos importantes que a gente tem que desviar, não pode encostar.
Então, por isso, o planejamento com tomografias vão fazer que a gente tenha um guia cirúrgico para essa cirurgia totalmente fiel e assim a gente vai ter uma técnica excelente e um resultado super satisfatório, né? Vou mostrar para vocês mais uma foto. Aqui tem uma foto que vai poder, a Morgana vai explicar para vocês 3 situações diferentes. Isso. E aqui essa primeira seria uma situação convencional, né? Então, nesse primeiro caso, se vocês forem olhar, vocês vão ver 2 implantes curtos, né, menores. Eles estão ancorados numa região mais anterior. Isso é como se a gente estivesse vendo a pessoa de lado. Tá? Deixa eu só determinar aqui para que em casa vocês entendam. Essa região aqui seria, essa linha aqui, como se fosse o seio maxilar e aqui seria o rebordo ósseo mesmo. Isso, e ali embaixo os dentes, né? Os dentes. Aqui então a gente está simulando como se fosse o seio maxilar. Nesse caso, está sendo desviado. Isso. Então ali o dente, o que está com o número 1, seria o incisivo central, que é aquele nosso dente da frente, e mais posterior ali, o 6 seria o molar, né? Então, na segunda região, o que nós temos? Nós temos um implante só na pré-maxila, que é onde ainda tinha um pouco de osso disponível para a gente colocar essa ancoragem na frente, e atrás um implante zigomático muito mais longo, passando através desse seio maxilar e ancorando lá em cima. Como a Morgana comentou aqui, ó, se for comparado essa linha aqui, ela estaria mais ou menos aqui no número 4, então para ver como vem cada vez aumentando o volume dessa região do seio maxilar. Então ela está sendo projetada dessa forma aqui para que há necessidade de implante, há a possibilidade de fazer um implante nessa região, se comparado aqui embaixo. Em casos de atrofia muito severa, como é o caso de baixo, então essa linha ali do seio maxilar já está indo até lá na frente, né? Então existe a possibilidade de colocar 2 implantes zigomáticos, porque é um caso de atrofia extensa, né? Então, assim, ó, uma das técnicas para a utilização dessas fixações zigomáticas é da seguinte forma. A gente utiliza, então, são 2, tá? Elas são instaladas uma de cada lado da maxila. São sempre, então, um desses casos que a gente comentou com vocês, associado a 2 ou 4 implantes instalados na região da pré-maxila, que seria na região da frente. Então, a gente consegue fazer uma simulação, como vocês viram aqui anteriormente. Deixa eu até mostrar uma foto. Nesse caso aqui anterior, a gente tem um implante zigomático aqui como se fosse de um lado e esse aqui nessa região anterior. E depois, na sequência, como se fosse o mesmo caso para o outro lado, tá? Então, ele vai passando lateralmente ao seio maxilar e se instala num osso, a fixação dele final é neste osso da face aqui. Esse osso, então, como a gente exemplificou agora há pouco, é o osso zigomático, então ele sai mais ou menos dessa região e é instalado aqui. Numa próxima foto, acredito que fica um pouco melhor para visualizar em casa, o que acontece? Ele, de regra geral... Ele tem a parte óssea, né, os dentes. Essa parte, esse rosa aqui, seria então uma simulação do implante. De regra geral, os implantes vêm inclinados aqui para a região da maxila. Então, como vocês podem ver, ele vai para o lado oposto aqui, tá? Então é fixado nessa região aqui da face. Por isso que ele é tão bem angulado para compensar isso ali, tão tá? comprido também, né? Também tem que ver que a pessoa fala, nossa, mas ele fica ancorado ali, vai dar para sentir. Não, tudo isso é por dentro, né? Sim. Então a pessoa não sente nada, se apalpar a sua face, apalpar o rosto, não vai sentir nada onde está esse implante, onde ele está ancorado. Tudo isso é feito internamente, né? Continua. Então esse procedimento, ele é realizado no consultório, tá? Então ele é feito sob anestesia local, a gente acaba sedando o nosso paciente, só por questões também de segurança e para mais conforto dele no momento da cirurgia. Com certeza. Em muitos casos até uma sedação nesse tipo de cirurgia, às vezes endovenosa, né? Sim. O paciente então pode ser que esse procedimento dormindo. Então, passando essa fase de cicatrização, há então uma união desses implantes juntamente com os demais através de uma barra rígida. Então todos eles ficam unidos. Para quê? Para que a gente possa manter a estabilidade e também para que não haja nenhum tipo de comprometimento na osseointegração, que seria na cicatrização desse implante. Então, também a gente vai sempre avaliar a técnica, né? Há vantagens também, a gente pode ter simplificação da técnica, dependendo de cada caso. Então, a gente pode colocar, resumindo, ou uma fixação zigomática ou 2 fixações zigomáticas de cada lado, né? Sim, então o que acontece? Uma das outras vantagens para esse tipo de tratamento seria a modificação da técnica. Tá? Então, a partir disso aí, o que a gente consegue fazer? Pacientes que já estão reabilitados podem então ser submetidos a mais 2 implantes, que seriam da fixação zigomática, e aí então, ao invés de ter uma prótese removível, que seria uma prótese tipo overdenture, esse paciente pode ter a possibilidade de uma prótese fixa.
Então, assim, também, o tratamento dessas fixações zigomáticas, eles têm sido indicados em vários tipos de tratamento. Então, em casos realmente de atrofia severa da maxila e também em casos onde teve ressecção de tumores. Então, pessoas com câncer bucal, que às vezes perdem uma parte óssea, então a gente não tem nem como fazer enxerto, porque na verdade o enxerto ele precisa de um pouco de tecido para que haja toda a inervação, toda a vascularização desse enxerto, para que o organismo possa incorporá-lo, né? Então, também utilizadas fixações zigomáticas nesse caso.